Minha diretoria com direito a susto e tudo. Ô, Klaus, tá cego, Klaus? É isso mesmo? Sou do VAR, Klaus. Não deu pra enxergar que foi pênalti? E aí no VAR ainda ficou com dúvida ali, tá difícil, né, Klaus? Difícil pra caralho o lance, né? Quase ninguém percebeu, né? Tem uma criança de 3 anos tava vendo o jogo ali no primeiro replay, ele falou pênalti. Porra, você precisou do VAR, assistiu o VAR e ficou na dúvida. Porra, Klaus, 6 final de Campeonato Paulista, né? Porra, Klaus, fica difícil aí, né, meu compadre? Aí você deu um mole hoje aí que, porra, você podia, se não fosse o VAR, se eliminado do São Paulo do Campeonato Paulista, né? Então vamos combinar. Dito isso, o emputecimento com a péssima arbitragem nesse último lance, vamos falar da péssima atuação do São Paulo, do risco que o São Paulo correu, do talvez não merecimento que o São Paulo tenha tido em classificar no Campeonato Paulista, porque no jogo decisivo que foi dado pro São Paulo se classificar, o São Paulo não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. É muito fácil também chegar agora e botar tudo na conta do Carpini. Eu acho que o Carpini hoje cometeu um erro muito sério, vamos falar sobre isso, mas e o erro sério não é pela eliminação ou pelo jogo, tá, cara? É pelo conceito. Mas acho que os jogadores também têm responsabilidade grande disso e tirar das costas dele também é uma cagada, né? Então acho que todo mundo tem que responder pelo que aconteceu hoje. O São Paulo hoje quase ficou fora do Campeonato Paulista. Fala assim, o Campeonato Paulista tem valor? Não, não tem. Se você fosse ser muito frio, claro que eu não tava torcendo por isso, mas friamente você fala assim, porra, é melhor você ficar fora ou classificar. Cara, eu acho que o Botafogo vai começar o Campeonato Brasileiro melhor do que os times que se classificaram pro Campeonato Estadual. Você pausa, treina 2 semanas, é melhor você começar o Campeonato Brasileiro com tempo pra treinar e descansar do que você jogar a porra do estadual. Mas já que você tá no estadual, você tem que se classificar, né? Então, Botafogo, Corinthians e tal, porra, passaram vergonha, tem que classificar. Com esses times que a gente tá jogando, os estaduais, com os investimentos dos times grandes hoje, não tem o menor argumento pra você não se classificar. E aí o São Paulo chega no último jogo, com o Ituano, sabendo pelo áudio, né, pela comissão técnica, pelos repórteres, que o Guarani estava ganhando o jogo, que ele estava rebaixado. Aí o São Paulo vai lá, faz 2-1, um campo que não tinha condição de jogo no primeiro tempo. Eu não vou ser cuzão de chegar aqui e exigir, falar, o São Paulo não jogou um grande primeiro tempo, pô, não tinha condição nenhuma de jogar naquele campo. E aí chega no segundo tempo, porra, Carpini, aí é a separação, aí é o momento de separação, que eu sempre falo isso aqui. Existe o jogador da Portuguesa, existe o jogador que sai da Portuguesa quando chega no Palmeiras, chega no Flamengo, chega no Grêmio, não joga. Sai o jogador que joga muito no Atlético Paranaense, aí quando ele chega num ambiente de muito mais pressão, de mídia nacional, etc. Existe o jogador do Flamengo, do São Paulo, quando chega na seleção não joga. Existe jogador brasileiro, mito, quando chega na Europa não aguenta. Existe jogador europeu, quando chega aqui também não aguenta. Né? Joga no time lá, tranquilão pra caralho na França, quando ele chega aqui tem uma pressão de torcida, o cara do mídia, o cara não aguenta. A tua capacidade de lidar com situações grandiosas, ela é tão importante quanto a sua qualidade técnica. Eu não acho que o Carpini seja um treinador mais ou menos. Eu acho que ele tem uma qualidade técnica, uma visão de futebol muito interessante. Mas, Juventude é Juventude, o Água Santa é o Água Santa, o São Paulo é o São Paulo. Você não pega o Ituano, nem na época do Juninho Paulista, e tira um jogador de ataque para botar um zagueiro, quando o Ituano não está te pressionando. No último jogo, o Ituano que fez 3 gols no campeonato até o jogo contra o São Paulo. Você não tem por que fazer isso. Não tem nenhum argumento para fazer isso. O argumento era São Paulo pegar no segundo tempo, São Paulo já foi a coisa. Só que eu não concordo muito com essa tese. O treinador recuou e tal. Cara, eu acho que o treinador recua quando ele bota um zagueiro. Quando começa o segundo tempo, o São Paulo não tem grandes alterações, ele vai recuando, aí é responsabilidade do time. Eu nunca vi treinador ficar pedindo na beira do campo, recua, volta. Eu nunca vi isso. O treinador não gosta de ficar com o time lá atrás, porque sabe do risco. Então, eu acho que ali uma responsabilidade considerável do grupo, dos jogadores, de entender que, porra, olha só, nós temos que fazer o gol, tanto que a hora que o São Paulo quis, ele foi lá, arrumou o pênalti e fez o gol. Por quê? Porque o adversário era muito fraco. E ainda assim o São Paulo conseguiu ter dificuldade. Então, eu acho que rolou ali um comodismo. Acho que o Carpini passou isso para os jogadores quando ele fez essa péssima alteração de botar mais um zagueiro. E de maneira geral, eu culpo a todos. Mas o Carpini é um grande responsável hoje por ter feito a alteração que deixou o São Paulo pequeno no final do jogo. Ele foi o cara que disse pro Ituano, eu estou com medo de você. Eu estou com medo de perder o jogo. Ele disse isso para os jogadores de São Paulo e para o Ituano, e ele jogou o Ituano para dentro da área de São Paulo. Quando você tira um jogador de frente, um jogador lá de trás do adversário vem para cima de você. O Vanderlei Luxemburgo fala muito isso, ele dá muito esse exemplo de uma vez que ele estava jogando no Real Madrid, ele tirou os 3 lá, o Zidane, o Beckham e o Ronaldo ao mesmo tempo, porque os 3 estavam cansados, o adversário foi para cima dele e virou o jogo. Ele falou, caralho, por quê? Porque o adversário tirou os caras lá de trás e veio. O cara, ele não estava vindo por respeito, ele passou a vir. Então quando você tira um atacante e bota um zagueiro, você está chamando o adversário. E aí você chamou o Ituano e caralho, o São Paulo conseguiu tomar 2 gols do Ituano, que tinha feito 3 gols no campeonato, porra. Tudo bem, tá com o treinador novo, o Valentim acabou de chegar lá, tal, mudou e tal, mas assim, porra, não tem condição, o time do Ituano é muito ruim, cara, é muito fraco. Quem tem talvez ali alguma qualidade é o Tony Anderson, que já jogou no Grêmio e tal, é bom jogador, mas também não virou na carreira dele o que a gente esperava, etc. Agora, então o Carpini hoje deu um passo pra trás na relação dele com o torcedor de São Paulo, porque o torcedor ficou bem puto de ver
o São Paulo recuar num jogo desse, é feio, é constrangedor pro São Paulo. E agora ele tem aquele momento do futebol, que o futebol é uma benção, que é a redenção, né? Vem agora os jogos aí pela frente para você comprovar que o São Paulo é um time ofensivo, que você tem culhão para dirigir um time grande e tal, não sei o que você vai para dentro dos caras. E é isso. Tá com dificuldade de montar o time? Tá claro que tá com dificuldade. Só que essa dificuldade está começando a passar pro torcedor uma dose de covardia. E essa dose de covardia hoje ficou grande por causa dessa alteração. Então, Carpini, se você me permite não te dar um conselho, porque quem sou eu para te dar um conselho, você é treinador de futebol do São Paulo, pô. Mas, cara, presta atenção, porque a tua imagem, ela não tá atrelada pelos resultados. Você não tá sendo questionado pelos resultados, você tá sendo questionado pela postura. E se a postura no jogo, até o jogo de hoje, era uma postura de, pô, será que esse cara é um cara de time grande? Será? E por quê? Porque o torcedor tá olhando pro Galo e pro Rames Rodrigues do Boca de Reserva e fala, caralho, eu tenho 2 caras de armação, meu time não cria. Meu time cria pouco. E aí você olha pro campo e fala, mas quem tá jogando? O Luciano. E o Luciano, cara, ele virou o Reinaldo. Ele é um jogador que ele é bom? Ele joga pra caralho? Não. Ele joga bem? Joga. Ele é útil? Ele vai explodir, virar um craque? Não. É isso. Tá lá. E vai ficar lá. O torcedor gosta dele? Gosta. Acostumou com ele, tá lá, tal, não sei o quê. Não é nenhum gênio, não é uma porcaria, é um jogador que tem seu valor. Mas assim, quando você olha pro Luciano jogando um pouco mais recuado, quase que na função de armador, atrás dos atacantes, aí você olha pro banco, você vê o Ramos e o Galo, você fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque o Luciano é atacante. Eu não tô falando que ele jogue mal, tá? Mas tem 2 opções melhores do que ele pra fazer isso. Tudo bem, precisa de uma dose de ousadia, talvez, pra você colocar 2 jogadores como esse. O Flamengo tá jogando com a Arrascaeta e o De La Cruz. 2 jogadores de frente e um volante só. Ah, mas é porque... Não é porque. Não é porque. Se você tem jogador... E aí vai o entendimento que a gente acabou de falar do Ituano. Se você tem um entendimento que os seus jogadores de frente são suficientes para o adversário não vir para cima de você, não é uma maneira defensiva melhor, mais ousada e mais adequada a um time grande do que você ficar com jogadores mais atrás? Bota os caras, porra. Pelo menos um dos caras para criar o jogo. Porque na próxima partida que tirar um jogador, botar um volante, ou que o São Paulo não criar, ou que tiver... Vai ficar aquela sensação, porra, eu quero o Ferreirinha de um lado e o Lucas do outro, pra puxar contra-ataque. E quando eu tenho a bola, eu não quero ter articulação, né? Falando, o Luciano tá ali por quê? Porque ele é grande, porque ele ganha a primeira bola rebatida, o caralho, porque a segunda bola, né? Tem N questões. Mas se você tem 2 jogadores habilidosos, o torcedor tá vendo, tá cobrando, querendo essa criatividade no time, e aí você vai lá e tira um atacante pra botar um zagueiro no final do jogo, você passa, carimba... valida na cabeça do torcedor, pô, esse cara aqui é retranqueiro. E aí, tu sabe qual que é a consequência, né? Então, fica esperto, Carpini. Fica esperto, porque a imagem não pode ser rotulada. A partir do momento que você ganhar esse rótulo, você vai levar um tempo pra tirar. Então, agora é hora de ir pra cima nas quartas de final do Campeonato Paulista, ir pra cima, resolver o jogo e passar o rodo. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.